Eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de número 4 desta semana tem por tema o drama de Jó. E lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que eu não irei seguir aqui o passo a passo como está na lição, mas eu irei trazer, como sempre digo, subsídios complementares para seu melhor aproveitamento no nosso estudo da lição da escola bíblica dominical. E esta palavra drama nos fala da dinâmica e intensidade da imensidão, do sofrimento, da calamidade, das tragédias que sobrevieram sobre Jó. E na história de Jó, a Bíblia diz que em um só único dia, Jó perdeu seus 10 filhos e todo o seu patrimônio. E como já vimos em aula anterior, Deus, a fim de provar Jó, permitiu que Satanás tocasse nos filhos e no patrimônio de Jó. No primeiro momento, Deus permitiu que Satanás fosse até as posses de Jó, conforme está no livro de Jó, no capítulo 1 e o versículo 12. Mas depois, em um segundo momento, em uma outra ocasião, Deus permitiu que Satanás tocasse nos ossos e na carne de Jó, conforme está em Jó capítulo 2, versículo 4 até o versículo 6. A Bíblia diz que assim que Deus deu a permissão ao diabo, imediatamente ele atinge a vida de Jó. E ele o faz de tal forma que em um único só dia, Jó perdeu tudo. E aqui podemos perceber o quanto o diabo odeia o homem. Portanto, toda a oportunidade que ele tiver para destruir o homem, ele não hesitará. Por isso que, tendo em vista tal ameaça, veja que o apóstolo Paulo escreve em sua carta a Efésios, capítulo 4 e o versículo 27. Assim está escrito: não deis lugar ao diabo. O próprio Senhor Jesus disse sobre o diabo que ele é homicida e desde o princípio. Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 44. Assim está escrito: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está aqui confrontando os fariseus e os judeus hipócritas de sua época, e quando ele diz que eles tinham por pai ao diabo, ele estava igualando a vida de mentira e de engano que eles estavam levando, justamente igual o diabo levava e leva. Só que com um diferencial: Satanás tem um objetivo central: destruir a criação de Deus. Ainda em Jó, capítulo 10, versículo 10, assim está escrito, João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Bem, é bem verdade que nessa passagem de João, capítulo 10, versículo 10, muitos dizem que esta passagem, esse personagem chamado de ladrão, não pode ser interpretado como sendo o diabo, porque no contexto do texto, Jesus está falando do pastor e do mercenário, e que ele é o bom pastor. Já o mercenário, que não é o pastor, vem para matar e roubar e destruir as ovelhas. Portanto, no contexto, o ladrão não poderia ser o diabo, mas apenas o mercenário. Sim, de fato o texto diz isso.
E de fato, o mercenário é um falso pastor e não o diabo. Mas se o mercenário vem para roubar, destruir e matar, ele só pode ser um agente de Satanás. Por isso que não se pode realmente interpretar o texto de João 10:10 como sendo o diabo, mas com uma aplicação, sim, porque o mercenário age como um agente do diabo, matando, destruindo, roubando. Bom, agora vejamos as tragédias que foram perpetradas pelo maligno na vida de Jó. A primeira está em Jó, capítulo 1, verso 13 a 15. Assim está escrito: E sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio então um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sebeus e os tomaram, e os servos os feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Perceba que o dia em que o primeiro mensageiro vem trazendo a primeira tragédia ocorre no primeiro dia dos 7 dias de banquetes, porque, como nós já lemos, os filhos de Jó realizavam banquetes cada dia na casa de um dos filhos homens. Eles começavam primeiro na casa do primogênito e por 7 dias eles iam banqueteando até a casa do último filho homem, no caso caçula. Então era justamente no 7º filho homem que ocorria o último banquete. E o dia 7º é o dia que Jó fazia a santificação em um culto doméstico. Portanto, o primeiro dia de banquete era o mais distante da santificação. E não foi em vão que Satanás agiu e tomou todas as posses de Jó e matou seus filhos, justamente no dia mais distante que Jó fazia o culto de santificação a Deus. E a lição aprendida nessa ocasião aqui é que quanto mais distante estivermos da santificação, mais vulneráveis estaremos e mais próximos do inimigo estaremos. Então, portanto, quanto mais distante de Deus estivermos, mais próximos do inimigo estamos. A força e o poder do maligno não podem ser subestimadas. Sabemos que o mal age de forma limitada e também ele não age como quer e a hora que quer. Como eu disse na aula anterior, Deus está no controle de tudo. Mas não devemos esquecer que Satanás é um anjo caído e a Bíblia diz que Deus fez os homens pouco menor do que os anjos, conforme está em Hebreus capítulo 2, versículo 7. Bem, portanto, o que estamos vendo nessa passagem do livro de Jó é o diabo agindo com poder, porque ele tem a permissão de Deus para provar a fé de Jó. Veja que no capítulo 1 e no verso 16, Satanás faz descer fogo do céu. E esse poder maligno de fazer fogo cair do céu voltará a ocorrer no futuro, em um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Vejamos Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Assim está escrito: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ainda em segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9,
assim está escrito: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então perceba que, a fim de enganar a humanidade, Satanás fará sinais e prodígios. Esta é, portanto, uma calamidade sobrenatural. Então perceba que o inimigo tem poder, ele tem força, porém são forças limitadas e só pode agir com a permissão de Deus. E assim como Deus permitiu que Satanás agisse contra Jó para prová-lo, Deus permitirá que o inimigo venha a agir no futuro, em um período, como já disse, que a Bíblia chama de grande tribulação. E nesse caso, não será para provação, mas para julgar as nações desobedientes a Deus. O interessante a ser observado aqui é que, assim como o mensageiro traz a perda dos bois e dos jumentos, chega um outro em seguida para dar a notícia das ovelhas. E assim foi um após o outro em sequência, até chegar à última notícia. E a última notícia foi a de que um vento deu sobre a casa onde estavam reunidos os filhos de Jó, e com isso todos os que estavam dentro da casa morreram. Então, nessa sequência de tragédias em série, temos uma estratégia de Satanás, que é fazer com que Jó não tivesse tempo de parar para refletir e buscar a Deus. Inclusive, essa é uma estratégia do maligno que tenta nos assoberbar de atividades, emoções, ansiedades, preocupações, e com isso ele captura, neutraliza a nossa capacidade de raciocínio. Sendo assim, diante do desespero, não buscamos a Deus e nem a força e orientações necessárias que dele poderia vir. O povo de Deus deve estar atento a todo tipo de movimentação atípica, tanto no dia a dia da vida secular, como principalmente dentro da igreja, nos nossos cultos, onde nós temos uma liturgia extravagante, o desvio da atenção ocorre no culto, e aquilo que realmente importa, que é a exposição da palavra, foge do culto, perde a sua prioridade. Hoje existem igrejas que são verdadeiras casas de shows. O povo quer ver o rebuliço, querem ver o cantor, querem ver o pregador, querem ver os sinais, querem ver o sobrenatural, mas não suportam o silêncio e a serenidade da exposição dos conselhos divinos. Eu quero que você saiba que o sobrenatural de Deus está nos ensinos e valores de sua palavra. E o maior culto da história teve como cenário o estábulo. Os anjos cantavam nos céus e Jesus era adorado em uma manjedoura. O interessante é que no versículo 16, o servo de Jó disse: fogo caiu do céu. Como sabemos, o fogo caiu do céu, mas ele não era de Deus. O fogo era do diabo. Mas o diabo já havia enganado o servo de Jó, e este mesmo servo vem até Jó impressionado com o sobrenatural. E nesse entusiasmo e pavor, ele transmite a Jó toda a sua mensagem, toda a sua experiência. Porém, a Bíblia diz que Jó sabia
que Deus continuava no controle de tudo. Jó sabia que algo realmente de estranho e de sobrenatural estava acontecendo. Porém, ele sabia guardar e submeter suas preocupações debaixo da palavra de Deus. Amém? Bem, além das calamidades sobrenatural, Satanás vai agir na calamidade social. O versículo 14 e 15 diz que os sabeus levaram os bois e jumentas e depois mataram os funcionários de Jó. Depois o versículo seguinte vai dizer que os caldeus em 3 tropas roubaram os camelos e também mataram os funcionários que cuidavam dos camelos. Temos nessa atuação do maligno o saque, o roubo, toda a corrupção que assola a sociedade. Os criminosos, os salteadores, os corruptos e os corruptores são verdadeiros agentes de Satanás que trazem tragédia e calamidades sociais. Bem, depois da calamidade sobrenatural e da calamidade social, temos agora a calamidade dos fenômenos naturais. Veja Jó, capítulo 1, verso 19, assim está escrito: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a nova. Aqui também temos a permissão de Deus para que o diabo tocasse nas condições climáticas e trouxesse a tragédia e o drama da morte dos filhos de Jó. Esse vento ou essa tempestade deu sobre a casa do primogênito, onde também estavam reunidos todos os demais irmãos. O interessante é que o texto nos deixa bem claro que o maligno, a fim de enganar a humanidade, também pode manipular a meteorologia. Porém, devemos tomar cuidado e observar uma coisa aqui, que nem todas as tragédias ocasionadas por causa do clima é uma atuação do maligno, e sim por causa da ação do homem que vem destruindo a natureza e desequilibrando o ecossistema. Além do mais, nesse caso de Jó aqui, Satanás mexe no clima, porque, como já disse, há uma permissão específica de Deus aqui. Bem, a última notícia foi justamente o desabamento da casa por causa desse vento. E a Bíblia diz que quando acaba de chegar todas as notícias das tragédias, Jó rasga o seu manto, raspa a sua cabeça e se lança sobre a terra e adora a Deus. E foi nesse momento em que ele disse uma das suas falas mais emblemáticas. Ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não era apegado a nada nesta vida, a não ser no Senhor. Porque existe uma diferença em administrar e se apegar. Jó administrava, mas não era apegado. Jó é considerado um patriarca de Deus, justamente por causa disso. Porque os patriarcas da Bíblia não eram apegados, embora fossem todos ricos. Eles não eram apegados às coisas materiais. Veja o que o autor de aos Hebreus, capítulo 11, verso 8 até o verso 10. Assim está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde iria. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, e como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperavam a cidade que tem
como fundamento e construtor o próprio Deus. Tendo Abraão como Isaac e Jacó, que sendo aqui considerados os patriarcas clássicos do Velho Testamento, eles nunca construíram casa. Eles sempre moravam em cabanas. E veja que tanto Abraão como Isaac e Jacó compartilharam dessa mesma fé, cultura e princípio de desapego aos bens materiais. Por fim, temos a calamidade da saúde. Veja Jó, capítulo 2, versos 7 ao 8. Assim está escrito: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Embora há uma discussão sobre qual foi a doença de Jó, a maioria dos estudiosos concordam que Jó foi vítima de uma deformação na pele, no corpo total. Uma espécie de elefantíase que quando ataca o indivíduo, a pele fica tão áspera que parece couro, a pele de um elefante. Inclusive no capítulo 2, versículo 12, nos diz que quando os amigos de Jó foram visitá-los, tiveram dificuldades de reconhecê-lo. Além de diversos sintomas terríveis, um deles era uma coceira horrível que Jó, para se aliviar, sentava na cinza e se coçava com esse caco de telha. Essa doença atacou a pele, os nervos, os ossos e a psique de Jó. Ele mesmo relata o seu estado no capítulo 30 do seu livro, versículo 16 a 27. Assim está escrito: e agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos. Os meus nervos não descansam. Perceba a expressão do patriarca. Mas apesar de tudo isso, Jó não perdeu Deus de vista. Meu irmão, até onde você está disposto a ir por amor a Deus? Na mentalidade de Jó, Deus não lhe devia nenhum favor. Como um servo que Jó era, ele entendia qual era o seu lugar. Jó sabia que do Senhor é a terra e todos os que neles habitam. A doutrina da soberania de Deus é bem latente no coração do patriarca. Eu encerro com as palavras do próprio Jó, quando ele responde à pergunta indignada de sua esposa sobre tamanha fidelidade de Jó face a tanto mal. Jó, capítulo 2, versículo 9 a 10, assim está escrito: então sua mulher lhe disse: ainda retens tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como falas qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios, e ele foi fiel a Deus até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muito, e que, se Ele nos permitir, Ele nos conceda mais uma próxima aula. Amém.